Oi, amigos do YouTube. Hoje eu estou aqui, é um dia comum de trabalho aqui no Orquidário. Nós estamos numa sexta-feira, em maio, dia 22 de maio, é isso? E o Dave é um cliente nosso há muito tempo. Eu pedi para ele se apresentar e contar algumas histórias, porque a ideia aqui é explicar para as pessoas o prazer de vir até o Orquidário, né? Uma coisa que as pessoas estão perdendo isso, só vendo coisa na internet, comprando pela internet. E a diferença de você poder vir para a loja aqui, conhecer, ter acesso às coisas. Então, por favor, se apresente, David. Bom, pessoal, eu sou o David, eu moro aqui perto do Orquidário, na cidade aqui de Cajamar. Como o Reinaldo falou, eu estou de férias, né? Eu trabalho em empresa e nesses momentos de férias, de lazer, eu costumo sair, fugir um pouco da minha rotina de telas, de computador, de celular e vim dar uma passeada aqui no Orquidário. Andar pela estufa, né? Ver as florações. E aí eu gosto de aproveitar esses momentos para ver cultivo, ver plantas novas, principalmente as valquerianas, né, que são as plantas que eu mais gosto e as que eu coleciono no meu orquidário. E eu sou a Shirley, eu que estou gravando aqui o vídeo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Shirley Rocha, aqui do Orquidário Paulista. E o David é nosso cliente há muito tempo, começou aqui com o Reinaldo, foi aluno do Reinaldo, né? Mas a gente nunca deixa de ser aluno, né? A gente aprende todo dia. O David é um grande colecionador de valqueriana, ele não quer dizer porque ele é muito modesto, mas tem valquerianas lindíssimas, é assim, um mestre no cultivo, nos ensina muito também, né? Tem um padrão de cultivo muito legal. A gente também está aqui para dizer que o orquidário fica aberto de segunda a sábado, então quem estiver passando aqui pela Lapa pode dar uma fugidinha. A gente está sempre aqui para poder atender, se você tiver alguma dúvida, ou mesmo troca, né, de informação. O David também ele combina com alguns amigos que são mais distantes de encontrar aqui no Orquidário, né, e bater papo. Então a gente tem um espaço aqui para isso, né, um espaço para informação, um espaço para bater papo, ter um cafezinho e sair, né, um pouco da rotina que a gente mesmo diz que é maçante, né? E nós estamos aqui para convidar vocês para fazer esse passeio. Reinaldo, tem mais alguma coisa para dizer? Algumas coisas. A primeira coisa, eu estava aqui, a gente estava num dia normal de trabalho e eu comecei a bater um papo com o Dave. E ele comentou que eu queria gravar esse vídeo para explicar para as pessoas isso, né? E ele comentou comigo que ele está de férias, é a terceira vez que ele vem aqui, né? Então eu acho que é legal por isso. E uma outra coisa que a gente estava conversando bastante aqui é o prazer de estar mexendo com as plantas. Eu queria que ele desse um depoimento sobre que ele falou de estar trancado o tempo todo no escritório, o que a planta faz, o que a orquídea faz de higiene, de energia. Bom, pessoal, em relação a essa parte, eu fiz o curso aqui, né, no Orquidário Paulista, quando eu comecei o cultivo lá, tem muitos anos já isso. E aí, quando eu vim, foi nessa época de maio a abril, né? E é a época do ápice da floração das catalias valquerianas, né? Então eu vim, fiz o curso para aprender como cultivar as plantas, né? E foi assim, quando eu conheci a planta, a primeira vez que eu vi aqui no Orquidário, foi uma coisa assim fantástica, né? Porque ela tem um perfume assim que eu já vi muita orquídea, mas igual o perfume da valqueriana é uma coisa assim, é surreal, né? Então me prendeu, né, de uma forma que eu falei, não, eu preciso aprender e ter mais dessas plantas, né? Então, foi aí que nasceu a paixão pelas orquídeas, em especial pela Cattleya valqueriana. E aí, sempre que eu tô lá na correria, no dia a dia, né, eu trabalho das 8 às 5, aí quando termina o meu horário do expediente, a primeira coisa que eu chego em casa depois de tomar um banho é subir na estufa, né, para ver as plantas. Então, de fato, é muito relaxante você ter esse contato, assim, com a planta real, né? Você tá ali olhando ela, olhando os bulbos, baixando as folhas para ver como está. Aí fica naquela expectativa de você cuidar o ano todo para quando chegar em maio você ver, né, essa beleza assim que a gente vê aqui e saber que você cuidou, né, para ela chegar nesse ápice de floração. Então, como o Reinaldo falou, é uma experiência muito boa e eu acho que vocês deveriam compartilhar delas, né? De ter um exemplar, né? De vir, né? Conhecer, aprender, se aprofundar e ver o seu trabalho, né? De cuidar dela e ver a evolução da planta, né? Levar para exposição,
trazer para os amigos ver, mandar foto, postar foto no Instagram. Então é uma coisa assim que, hoje em dia, com essa rotina que todo mundo tem aí de loucura, de tudo muito rápido, tudo muito acelerado, é uma coisa que é uma terapia para nossa mente. Eu acho também, David, que assim, no nosso caso, ter uma loja aberta ao público, né, num mundo quase totalmente online, é uma troca de experiência, né? Porque assim, você tem plantas maravilhosas, eu gosto muito do seu cultivo e eu passo a sua experiência para os outros clientes. Então a gente está sempre usando o seu nome em vão. Ah, eu tenho um cliente, ele é de lá de Cajamar, então assim, a cidade lá tem uma queda de temperatura à noite, é super legal, ele cultiva em vaso de barro. Então a gente vai passando essa experiência para outras pessoas que infelizmente ainda a internet não dá, tá? A internet ainda não tem esse bate-papo assim mais, como eu vou dizer, mais chegado, né? Para usar esse palavreado, é mais chegado, né? Você não tem mais assim íntimo, é mais íntimo. Então eu acho que aproxima mais as pessoas, né? E eu acho isso legal, então a gente convida as pessoas a conhecer o orquidário, a trocar essas experiências. Quem pode vir de sábado, ótimo. Quem não pode vir, vem durante a semana. Então, eu e o Reinaldo estamos por aqui. Quem tem a chance, hoje você está de férias, mas, por exemplo, passou um outro cliente aqui, vai pegar você aqui, vai bater um papo com você e pronto, a gente cumpriu com o nosso papel. Já foi mais uma experiência e essa pessoa vai levar uma bagagem para casa, como você também vai levar a sua. Então, eu acho que a nossa missão está sendo cumprida, então. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Mais uma coisa, que eu vou pedir até o depoimento do Dave. O Dave é muito reservado. Ele vem aqui, ele fica quietinho aqui, ele tem um pouco mais de intimidade com a gente aqui, de tantos anos de convivência, mas ele é muito reservado em relação aos outros clientes. Ele já veio algumas vezes de sábado aqui e eu vi ele conversando com algumas pessoas na estufa sobre valquiriana, alguma coisa assim. Das vezes, desses anos todos que você frequenta, das vezes que você teve alguma vez, alguma experiência de conversar com algum cliente aqui que você aproveitou uma dica ou aproveitou alguma coisa que esse cliente passou ou que mesmo a gente aqui deu alguma dica? Sim, teve uma vez que eu estava aqui, né, aí estava tendo um curso aqui, aí eu estava dando volta pela estufa, aí tinha terminado o curso, aí algumas pessoas, né, estavam passando na estufa também, aí encontrou comigo. E aí eles estavam perguntando para mim de uma planta ali que eles viram, que eles acharam muito bonita e coincidentemente era uma valquiriana. Aí eu expliquei para eles um pouco, né? Aí mostrei um pouco das fotos que eu tinha do meu orquidário. Aí mostrei inclusive a que eu tinha comprado aqui a primeira vez, né? Aí eles gostaram muito, falaram, nossa, mas você tem um orquidário desse tamanho? Eu falei assim, eu comecei, né, na varanda de casa, a primeira, e aí é uma coisa que você vai... vira um vício, pessoal. Essa parte é bem... Aí você começa ali num puxadinho, aí depois você sobe pro quintal, põe umas telinhas, faz um monte de coisa errada, porque, né, é normal no começo, mata um monte de planta. Mas aí você vai, assim, vindo, e foi um momento que eu comecei a vir muito aqui para aprender mesmo, porque você quer ampliar, né, e quer crescer entendendo do cultivo. Então, a troca é muito importante. Então, sempre quando eu vinha aqui, depois de um certo tempo já de cultivo, e eu encontrava alguém na estufa que eles me perguntavam, eu até achava que ironia, né? Eu comecei aprendendo aqui, hoje eu venho e acabo ensinando hoje pessoas, né, com o que eu aprendi aqui. Isso que é o bacana, e acaba criando amizade também com as pessoas. É essa oportunidade que a gente quer dar para as pessoas, né? É o laboratório, porque como o Reinaldo sempre diz para os nossos clientes e amigos, né? Ele não teve essa chance quando começou. A orquídea era uma coisa muito reservada, então quem começava com orquídeas era muito discriminado, né? Então ele não teve essa chance que hoje a gente dá para o pessoal aqui do Orquidário Paulista, né? Então eu convido a todos, nós temos uma loja aberta de segunda a sábado, das 9 às 17h30, então quem quiser conhecer a nossa loja, então é Rua Mochei, número 173, nós temos todos os nossos contatos, eu vou deixar na descrição. E vou falar aqui para os garotos, se tiverem mais alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Deixo meu beijo para vocês e fique com vocês agora. Eu queria só falar mais uma coisa para o David. Desde que eu comecei a cultivar orquídea, depois eu virei um profissional e minha vida foi isso.
graças a Deus, tudo que eu conheci, o que eu passei foi através das plantas. E eu sei que quem gosta, quem coleciona orquídea é um chato de galocha, só sabe falar disso. Tá? Chato de galocha é uma expressão muito antiga, mas que se algum jovem procurar na internet vai descobrir o que é o chato de galocha. É um velho que ninguém aguenta. Então, é um lugar que, por exemplo, além dos amigos que ele tem, ele vai poder vir encontrar com pessoas que vai conversar a mesma coisa. Então, se você puder falar alguma coisa em relação a isso, que você sabe que você vai sair de casa, se você for encontrar com um amigo que não tem nada a ver com orquídea, ele não vai aguentar você falar de orquídea. Pelo menos aqui, além de falar com a gente, por exemplo, antes de começar a gravar esse vídeo, a gente começou a falar das cores das valquirianas e abriu essa planta que é espetacular, é uma valquiriana cerúlea, que eu acho incrível a cor dela, tudo, e é que a gente estava conversando aqui antes. Então, se tem alguma coisa para falar sobre isso, eu acho legal as pessoas saberem disso. Esse ponto é importante porque hoje em dia o pessoal mais jovem ou da minha idade mais ou menos, normalmente não tem esse tipo de assunto real mesmo, né? Planta é uma coisa assim que eles acabam assimilando pessoas mais velhas, né? Então quando eu venho aqui na estufa, eu me sinto bem porque eu me deparo com pessoas que têm o mesmo gosto que eu, né? Então a gente sempre tem assunto, né? Então às vezes nem sempre eu venho para comprar um substrato que acabou, um vaso que acabou. Às vezes eu venho bem pela experiência de ter bate-papo e um papo agradável assim do meio que eu gosto, né? Que é a orquídea, né? Então é muito importante vocês tiverem a oportunidade de vir na loja, porque vocês vão conhecer pessoas que, além de mostrar o cuidado das plantas e tudo mais, vocês vão poder bater papo sobre planta. De repente vocês vão ver que tem alguma planta que vocês vão gostar mais do que um Oncidium, né? Ou uma cor diferente, aí você vai começar a puxar assunto e conversar, então vai fluindo, né? Então eu acho muito importante esse momento, e eu volto a falar, principalmente na questão de hoje em dia que a tecnologia está tentando roubar mesmo a gente aí, né? É o tempo todo no celular, dentro de quarto, então assim, é uma experiência que eu faço o convite para vocês. Venham conferir aqui a loja, venham dar só uma volta na estufa, vocês vão ver o quanto é diferente. Eu queria falar só mais uma coisinha interessante em relação a isso. Quando você tem a experiência, como ele vem aqui na loja constantemente, muitas vezes você vai entrar aqui e a gente vai falar, por favor, entra, fica à vontade, e a gente não vai ficar em cima da pessoa. A gente continua trabalhando, plantando orquídea, carregando coisa, construindo coisa, fazendo as maiores barbaridades aqui, mas não é que a pessoa não vai ter atenção. É que a gente gosta de deixar as pessoas à vontade, porque isso aqui é para uma terapia, uma higiene mental, não é para ficar empurrando coisas para as pessoas comprarem. Isso aqui não é loja de sapato. Então, ele falou agora, durante esse depoimento dele, essa conversa que a gente está tendo aqui, exatamente isso. Ele vem aqui para passear e não precisa comprar um substrato ou comprar um vaso, ele não é obrigado a isso. E o café está aí para ele tomar à vontade, a aguinha para tomar. Cerveja aqui para quem gosta. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a todos e foi um prazer conversar com vocês. Um prazer, David. Obrigado pela oportunidade e faço o convite. Vem fazer aí um passeio aqui pela estufa sem compromisso para vocês conhecerem mesmo e ver o que eu tô falando, que funciona mesmo. E olha, a valquiriana é bonita mesmo, hein, gente? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, hein? Não é que as bichinhas são bonitinhas? E muito perfumada, que é o mais legal. Nossa, o perfume eu não vou conseguir transmitir, mas olha, as bichinhas são bonitinhas. É por isso que é a favorita, gente. Muito obrigada, pessoal. Um abraço a todos.